Tô aqui no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e como tu já deve ter visto, foi gravado um episódio aqui, o episódio do Instinto Dionisíaco. E eu vou aproveitar esse local aqui, é um local incrível, para gravar um vlog aqui. E como você sabe, os meus vlogs eles são como eram os antigos Copiniséries do outro canal. Então respondo dúvidas aqui, ao mesmo tempo que eu vou mostrando as coisas que eu tô fazendo, os lugares que eu tô. Então deixe o seu like no vídeo e vamos dar uma volta aqui comigo, ao mesmo tempo em que eu respondo algumas perguntas. Renato Filho está perguntando por que quando evoluímos as pessoas ficam desinteressantes? Porque evoluir significa tirar as vendas e aí você enxerga as coisas. E aí você se pergunta por que você se interessava pelas pessoas antes? Não digo por todas as pessoas, mas por que se interessar pela vida dos outros? Por que se interessar tanto em ter a companhia dos outros o tempo inteiro? Você deve se interessar pelas pessoas que estão próximas a você e pronto, é isso, o resto não importa. O Igor Souza 12 me pergunta por que as pessoas andam mais desconectadas de si e buscando prazer a curto prazo? Basicamente o que foi falado no último episódio que saiu, que foi gravado aqui mesmo, falando do instinto dionisíaco. As pessoas têm um desalinhamento entre o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco. É muita energia colocada no apolíneo, o que faz com que o Dionísio fique de lado. Mas você precisa de prazeres na sua vida, senão a vida não tem sentido. E aí, por não ter prazeres e por não entenderem esse princípio dionisíaco, as pessoas buscam o prazer a curto prazo, quando na verdade deveriam buscar o prazer a longo prazo, o prazer real, e não um prazer de ego. Elas querem satisfazer uma necessidade momentânea com prazeres a curto prazo. Isso é meio destrutivo se você faz isso o tempo inteiro, né? Sem falar que muito disso é aquele princípio básico psicológico de que você está sempre buscando prazer e fugindo da dor. A pessoa que busca o prazer o tempo inteiro, o prazer momentâneo o tempo inteiro, é como se ela não tivesse nenhum prazer na vida dela. Quando você já tem prazeres reais em sua vida, você não gasta energia buscando o prazer momentâneo o tempo inteiro. E aí você se mantém em um equilíbrio entre o dionisíaco e o apolíneo. Mais informações sobre isso, veja o último episódio que saiu aqui, sobre instinto dionisíaco. Vai acontecer ali. Se for uma uva branca, daí sem a casca, e se for a tinta com a casca. Depois da fermentação, ela fica um período de 14 a 15 dias, a gente faz a separação, do que a gente tiver, digamos, do bagaço da uva desse vinho, e a gente vai armazenar ele então nos tanques. Então o período que fica, pessoal, sempre é o enólogo quem define com precisão. O Ítalo Mana me pergunta como usar o ego de maneira positiva. Cara, praticamente tudo tem ego no meio. A questão é como que o ego influencia na sua tomada de decisões ou na maneira com que você pensa ou como você leva a sua vida. Por exemplo, quando eu falo aqui, vou pegar o exemplo do último episódio, Esse assunto está fresco na sua mente. Instinto dionisíaco, quer viver uma vida com mais prazer. Uma parcela do seu ego quis assistir esse vídeo, quis trazer isso para dentro da sua vida e quer ter prazer. Porque uma parcela do seu ego sabe que a sua vida precisa de prazer. Você está participando aqui de um grande projeto de desenvolvimento pessoal, uma grande ferramenta de desenvolvimento pessoal que é esse canal, que é tanto o Copiniséries quanto esses vlogs com o Copini Responde. Isso é uma ferramenta muito útil. Eu tenho uma parcela de ego ao decidir agora sair do lugar que eu tô ali para vir até aqui e gravar um vídeo. Se tivesse calor aqui, se tivesse desconfortável, eu queria pagar esse preço. O meu ego também me forçaria a fazer isso porque eu quero isso. Muitos desejos estão no ego. Da mesma maneira que
sua ambição em querer ter uma vida melhor, assistindo esses vídeos, te causando uma transformação, tem um pouco do seu ego nisso aí. E até aí é normal. Então, dessa maneira você usa o ego a seu favor, só entendendo isso, entendendo como o ego reage a você. Agora tem outro ponto, que é como o ego controla você. Como, por exemplo, você estar sempre, um exemplo bem básico, né? Tu tá sempre ligando para a opinião dos outros e tu se moldando por completo baseado em agradar as outras pessoas, em agradar o meio. E, poxa, eu tô num hotel aqui, que é um hotel chique, e as pessoas vivem de ego. As pessoas aqui, elas é daquele tipo de pessoa que ajeita os talherzinhos na mesa e diz que tal talher é para cada tipo de coisa. Eu acho isso uma viadagem. Eu acho isso puro ego, é uma atitude medíocre para aparentar ter uma classe. Classe nada mais é do que um ego. Então, dessa maneira o ego está controlando você. Isso pode controlar as pessoas em diversos níveis. Chega a um nível em que é doentio. Um nível mais baixo, um nível aceitável, um nível de evolução, onde você tem experiências novas, você se joga em ambientes novos para testar, para ver como é que é mais ou menos o que eu estou fazendo agora na minha vida. E, cara, isso é o lado positivo do ego. Mas antes você tem que entender o ego, você tem que entender a si mesmo, e aí você não deixa o ego te dominar. A questão não é se livrar do ego ou ponderar se uma atitude é ou não de ego. A questão é você não deixar nunca o ego dominar você. Assim como nós temos um instinto dentro, fazendo parte de nós. E nós não podemos deixar o instinto nos dominar o tempo inteiro, porque senão a gente seria como animais. Que em partes a gente é, só que, enfim, você entende o que eu tô falando. Só assim que é o aroma. Fermenta, tem todo o processo, né? Vai pra garrafa e já vai pro comércio. Mas a última linha, a linha de baixo das 3 últimas linhas, né? Eles ficam de 5 até 9 anos na vinícola. Então, pra maturar, mas em garrafa, né? Rosa ou vermelho, né? Ficam bem, digamos, vibrante a cor, né? Essa tonalidade, uma cor salmão, né? A gente definiu porque a gente deixa a casca da Pinot por 12 horas. 12 horas com a fermentação do vinho, retire a casca e continue a elaboração. Eu digo que é um vinho fácil de tomar no meio-dia, se quiserem tomar esse vinho tinto, ele não pesa, né? Vinho branco, então, até 10 graus. E o vinho tinto, então, até 14. Você saliva, mas logo ele some do paladar. Então é um vinho rápido no paladar, né? Os vinhos, digamos, a gente quer um vinho mais leve, a gente deixa mais quantidade de uvas na planta. Então, antes do valor, vocês vão ver que tem a quantidade de quilos por planta de cada linha. Gustavo tá me pedindo como ser autêntico e viver a sua própria maneira. Bom, cara, essa pergunta daria um vídeo inteiro. E praticamente todo o Copini Séries é focado em mostrar para as pessoas que elas podem viver da sua própria maneira e criar a sua própria autenticidade, né? Não é algo tão complexo assim, mas tem muito a ser falado sobre isso. E vou tentar simplificar, né? E o primeiro passo, então, para criar essa autenticidade seria a libertação desses padrões pré-estabelecidos. Se tu começa a analisar, tu vai ver que até os teus gostos são meio que definidos por alguém. Alguém disse que é bom e você começou a ter aquilo como bom, né? É, vulgarmente falando, as máscaras do ego. É você deixar de viver conforme essas máscaras e você criar a sua própria realidade, criar a sua própria identidade do zero. Então, é um minimalismo de influência, um minimalismo social. Tudo isso é falado dentro da série Copini Séries e dentro também da Alpha Life Premium com mais detalhes. Não tem muito segredo, mas é uma longa jornada de desenvolvimento pessoal. É um objetivo você viver de forma autêntica, você pensar de maneira autêntica.